Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus e também a nossa produção abençoada e bem competente. Canal 25 ou canal 525 da NET TV Mar. Painel Alagoas, um painel de informações. Hoje com a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares das Escolas de Ensino aqui no estado de Alagoas e também na capital. É delicada a situação. Estamos também com o contador desse segmento, dessa comissão de escolas, que estão realmente passando por uma dificuldade, não é de agora, um Covid muito antes do 19, veio talvez o 18, que é a questão do ISS. Vamos falar sobre isso aí daqui a pouco, mas está aqui conosco ela, presidente do sindicato, uma mulher forte, destemida, Isadora. Eliodora. Eliodora. É um nome diferente, né? Eliodora. Bárbara, né? Bárbara Eliodora. Mais fácil, Bárbara, né? Bárbara. E ele, que é o contador desse segmento do sindicato e das escolas, particulares, comissão. Das escolas, né? Das escolas. Das escolas particulares. Muito bem, que é o André Franca. Isso. Não é França, é Franca, né? Muito bem. Bárbara, senhora Bárbara, né? Mas é jovem, né? É jovem. Que à vontade. O que está acontecendo? Antes do Covid-19, teve um outro Covid chamado ISS, para as escolas particulares. O problema começou de que ano e a cobrança começou também a partir de que ano? Veja bem, em 2018 para 2019, as escolas foram surpreendidas com uma fiscalização pela prefeitura em relação ao ISS, onde apontava indícios de que não tinham sido declarados os recursos realmente do ISS, vinculado aos recebimentos das mensalidades. Entretanto, essas escolas, na sua grande maioria, são escolas que estão no Simples e poucas são escolas que não são do Simples. Houve algumas negociações com a prefeitura, melhor, Secretaria da Fazenda, E entre tantas tratativas, chegou-se a um denominador comum, onde as escolas tinham que recolher o que não foi recolhido. E foi uma discussão muito grande, ainda se está também com algumas outras discussões, e isso deu um impacto financeiro muito grande na receita das escolas, porque as escolas, primeiro, elas não estavam preparadas para o atendimento do que nos imputava naquele momento a Secretaria da Fazenda Municipal. Segundo, a questão das mensalidades escolares, ela é uma questão muito ímpar na receita de uma empresa escola. Nós não podemos nos esquecer que as escolas, elas são empresas, elas têm obrigações a cumprir ao pé da letra, como diz o ditado. Entretanto, a inadimplência é uma realidade fatal nas escolas. E isso não foi colocado na balança? De certa forma, isso não é colocado na balança quando a Receita, quando a Secretaria das Finanças, ela tem um olhar para as escolas. Porque as escolas terminam sendo aquela empresa que tem um comprometimento social muito grande. E aí, nesse comprometimento social, a gente enfrenta de cara a grande inadimplência, sem poder atrelar a inadimplência à permanência do aluno na escola. Nós temos que permanecer com aquele aluno inadimplente até o final do ano e ainda entregarmos esse histórico escolar que para as escolas é a nossa, podemos dizer que a nossa garantia é a nossa nota fiscal.
Depois que eu entrego o histórico escolar, o que me garante que esse pai vai retornar? Esse pai tem até 5 anos para estar com o nome negativado e depois de 5 anos a gente não consegue reaver. Sem contar que cobrança de mensalidade é uma situação dentro da escola que demanda uma necessidade muito grande também de poder financeiro, orçamentário, porque você não faz cobrança só por fazer. Você tem que ter todo um planejamento, uma estratégia e muitas vezes você precisa contratar uma outra empresa para você receber aquilo que você deixou de receber mensalmente. Interessante que as escolas particulares também têm seus parceiros, né? O fardamento, terceiriza, né? Fardamento, a cantina também, as vans, de uma forma ou de outra, são terceirizadas, às vezes até a indicação, mas fica muito à vontade do pai escolher, ou os pais escolherem. Agora, o que nós percebemos é, já fragilizada essa categoria particular das escolas, aí vem o Covid, né? Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso saber também, e a população, a multa, aí vou agora para o contador, foi estipulado que teve escola que foi para 1 milhão, passou de 1 milhão de dívida de reais. Como é que pode isso aí? De fato, esses valores foram bem proporcionais ao tamanho e porte da escola, né? Então, quem tinha um porte maior... Vamos aqui dar um exemplo X, escola X, devia tanto e do nada, 2018, foi para o ISS maior, saiu de um valor minguado para um valor fora do controle. O que aconteceu foi a mudança da legislação municipal. A Secretaria de Economia mudou de 2018 para 2019, o regime de tratamento tributário do ISS deixou de ser por regime de caixa e passou para ser em regime de competência. O que significa? Em caixa, trata-se do financeiro em si da empresa, Sim. o que a empresa tem. E, por competência, vai pela questão do censo escolar, ou seja, é contado por cabeça. Então, em fevereiro, a maioria das escolas tem seu número total de alunos já matriculados. Em março, esse número ele ainda não sofre queda. Aí o que acontece? A pesquisa do censo é em cima desse mês, de março. Sim. Mas tem que valer a consideração que, durante o ano, vai ocorrer o quê? A evasão escolar, vai ocorrer a queda no faturamento em relação à inadimplência, que é alta, certo? E parte dessa inadimplência ela é irreversível, principalmente quando o pai do aluno tira o aluno da sala de aula, tira o aluno da escola e coloca em outra escola. Então, aquela escola já fica vulnerável financeiramente, porque se já sofreu com aquela inadimplência e um percentual quase de 50% dos casos, o aluno é retirado da escola, aí fica muito difícil realmente a inviabilidade do negócio, para realmente se contratar sofrendo essa pressão da chamada Lei de Calote de 1999, que obriga a escola, como a professora Bárbara deixou bem claro, de entregar a documentação sem nenhum tipo de garantia de recebimento, nem negociação do pai do aluno. Então, isso aí já vinha enfraquecendo há anos e anos e anos a escola. Aí o que acontece? Quando vem um ente tributante, com a prefeitura, impor, certo, a empresa que recolha o seu ISS com base nas cabeças, Sim. com base naquilo que constava na pesquisa do censo, isso já enfraqueceu totalmente economicamente a empresa, porque você não tem aquele valor no final do ano. Você não tem aquele número de alunos no final do ano. Você não tem os valores de perspectivas de faturamento que você tem no início do ano, você não tem ao final do período. Na matrícula é um valor, mas no decorrer, né, do ano, por exemplo... você perde a perspectiva. Paga, se quiser. Exatamente. Quem paga a escola, beleza, gera fundo de caixa, né, a empresa supre as despesas, que são altíssimas, né, com pessoal, com impostos federais, com insumos, pagamento de prestadores de serviços. Então, a empresa supre todo o seu grau de despesas operacionais e não operacionais dentro daquele valor que é pago. E aquele que não é pago, o que acontece? A empresa tem que tirar de quem paga para pagar aquela despesa. Quer dizer,
espontaneamente e obrigatoriamente você tem que estar realmente na condição de um devedor passivo sem ter uma receita ativa. Ou seja, você paga o que você não tem em caixa. Então você vai suprir, vai imprensar aquele recurso daquele caixa para você pagar aquela despesa que está prevista, que você tem que pagar, você tem que honrar, mas você não tem na contrapartida a receita, que é o principal meio das empresas sobreviverem. E hoje as escolas, diferente de qualquer órgão, de qualquer segmento empresarial da sociedade, a escola ela não tem a proteção federal tributária, a proteção federal financeira, o subsídio que as escolas precisam, principalmente nesse momento de pandemia, de dar continuidade ao seu negócio. Por quê? O que acontece? O governo não socorre a empresa num momento desse. Ela fica sem receber aquele valor daquelas mensalidades, vem o órgão tributante, tributa, cobrando 5 anos de uma vez. Uma coisa é você ser cobrado de um tributo que deixou de ser recolhido há 1 mês, 2 meses. E outra coisa é você ser cobrado de um tributo que, na cabeça da prefeitura, no entendimento de quem opera com a finança pública, entender que aquele setor está devendo aquele valor, porque a coisa foi contada não por caixa, não por regime de caixa, e sim por imposição e competência. Ou seja, foram 100 alunos matriculados, só que vezes na matrícula... A mensalidade é aquele ali. Sem a matrícula, tem ali 100 alunos. Né? Fevereiro, de cada exercício. Quando chega março, alguns pais ainda pagam a primeira. Depois não paga mais. A maioria só paga a matrícula. E passa o ano inteiro sem recolher uma mensalidade. São quantas escolas particulares no sindicato? Olha, agregadas ao sindicato, hoje nós temos na faixa de 60 a 70 escolas. Sim. Porque não há uma obrigação de você ser escola sindicalizada. Deveria haver uma conscientização, né? Que na hora de gritar agora... Né? Não, e está sendo feita essa conscientização, hein, Márcia? Está sendo feita. Quando você apresenta o problema, você percebe. Quando o problema se apresenta, você percebe que você precisa que a escola seja sindicalizada. Uma pergunta e bem representada. Outra bem representada. Uma pergunta que essa não posso deixar. Aqueles alunos especiais que precisam de um acompanhamento de um psicólogo ou de um segundo professor na sala de aula. Com essa pandemia, como é que ficaram esses alunos? Porque videoconferência não tem acompanhamento de uma psicóloga, nem tampouco de um segundo professor. Como é que fica essa situação desses alunos? Todo mundo está pensando só nos colégios, com razão, todo mundo está pensando no retorno dos colégios, perfeito, e esses alunos de março para cá, que são de um tratamento mais atencioso. São crianças pré-adolescentes ou adolescentes especiais, que precisam do acompanhamento da coordenação do colégio, da coordenação pedagógica e, principalmente, de um professor ao lado, ou um psicólogo. Aí onde está a questão, porque o colégio já paga alguma outra despesa a mais, mas com o Covid, essa despesa a mais, com o prejuízo maior da família, porque a família muitas vezes não tem a capacidade pedagógica de ensinar aquela criança que é autista, né? Aquela criança que tem, o meu filho, onde ele estuda, tem na sala que ele estuda, tem algumas crianças, 2 ou 3 diferentes, especiais, mas tem o professor específico para essa situação, o segundo professor. A pandemia detona essa situação. Como ficam essas crianças? Bem, você trata nesse momento, sai de um campo e veio para outro, que é a operacionalização do ensino. Sim. A operacionalização do ensino na sala de aula dentro da escola, ela acontecia de forma que pudesse ser garantido às crianças ditas especiais, porque para mim
todas elas são especiais, não existe, né? Temos que reconhecer que o outro tem o seu jeito de ser. E a escola e a família têm que compreender aquele jeito de ser e operacionalizar condições, estratégias para que aquela criança aprenda. E se ela não aprende do jeito que a gente ensina, a gente deve ensiná-la do jeito que ela aprende. Mas o Covid afastou todas as crianças. Então, as que precisavam de mais atenção continuaram numa vulnerabilidade maior, inclusive, que aquelas que a gente costuma dizer porque que não muitas são. vezes o pai ou os pais ou a família já coloca a criança no colégio já por causa dessa situação. Exatamente. Né? Já coloca a criança, na realidade, a criança brasileira, ela é obrigada a estar na escola a partir dos 4 anos de idade. Existe uma legislação que obriga pais e a família matricular seus filhos a partir dos 4 anos. 0 a 3 é creche. E muitas escolas da educação básica acolhem também essas idades de 0 a 3. Mas o ensino é obrigatório a partir dos 4 anos. Então, nós temos que operacionalizar o ensino a partir desta idade até os 17, dentro do contexto chamado educação básica. E essa educação básica, ela teve todo o seu trajeto no ano de 2020, todo ele esfacelado. Porque por mais que estejamos nos esforçando, ainda existem crianças que não estão tendo acesso ao ensino remoto. Um exemplo, educação infantil. Partimos para aquela criança que merece uma atenção especial. Uns falam especiais, outros atenção especial. Mas o que importa aqui nessa entrevista é que um segmento foi prejudicado. Exato. Isso é fato. Covid veio desrespeitando tudo. Mas as escolas, sejam particulares ou públicas, não tem culpa, né? As faculdades também. Aí vem a questão da educação infantil. E tratar as nossas crianças nesse período do Covid. É outra questão também muito complexa. Por quê? Porque nós precisamos primeiro ter o entendimento do que é uma educação infantil e como essa educação infantil, no momento do Covid, ela poderia ser operacionalizada com a ajuda da família. Nós entendemos, enquanto escola, que a família se revestiu da função de professor, de professora. A família teve que trazer para dentro da sua casa uma sala de aula para dar ao seu filho a condição dele receber, mesmo que remotamente, os conteúdos de 2020, melhor dizendo. Entretanto, as crianças de 3 anos, 4 anos, 2 aninhos, 5 aninhos, essas crianças, elas ficaram com os seus estudos comprometidos. Mas que estudos? Os estudos que a gente entende que são aqueles que desenvolvem a escolarização, mas aqueles conteúdos que são aprendidos no dia a dia da família, a família também tinha que ter esta obrigação de fazer, que são todos os aprendizados domésticos que a família poderia, nesse momento, estar também colocando. Mas a família sentiu também. A família foi também atingida e fortemente atingida. E hoje a família está saindo e está deixando essa criança com quem? Porque todos nós entendemos, e a escola também, que essa criança ela precisa de alguém ao lado dela para dar a ela o direcionamento de aulas realmente remotas. Porque aulas remotas não é botar um videozinho lá para a criança, não. É trabalhar a cognição dessa criança, é trabalhar a motricidade, é trabalhar a musicalidade, é trabalhar a descoberta de desafios que vão fazer essa criança entrar dentro de um contexto de um desenvolvimento intelectual. Nessa plataforma, a gente percebe que essa ascendência parou, esse crescimento parou. Para a maioria. Recuperar é complicado. Esse tempo perdido está perdido mesmo de uma forma
bem literal. Eu não seria tão, vamos dizer assim, tão forte nesta fala. Porque criança é criança. Criança é como um acender de luz. Criança, ela está em desenvolvimento. Então, aquilo que a gente pode entender como perda, ela pode, lá na frente, da noite para o dia, ela recupera. Porque ela está em desenvolvimento. E é isso que a escola tem que fazer em 2021. A escola tem que usar um planejamento, uma estratégia que traga para a criança elementos que desenvolvam com celeridade aquilo que ficou devido em 2020. Então, nós não podemos dizer que as crianças perderam parte da vida. Eu até fico mais preocupada com aqueles do ensino médio do que com as crianças, porque criança é como um acender de luz. Num momento tem um insight e ela, né? De repente a gente olha para a criança e fez, oxe, foi ela que leu? Foi ela que leu. Porque a capacidade de desenvolvimento, o intelecto da criança, ela é muito extensa. Se não for na sua dimensão, mas houve uma perda. Isso aí é fatal. Não digo da interação, pastor. Porque é complicado. Eu estou na frente de uma professora e de um contador, né? Mas não é contador de história, é contador eu queria até de uma números, permissão, entrando bem na seara do assunto que está sendo desenvolvido pela professora. A minha filha, em particular, ela aprendeu a ler em plena pandemia, sem ir para a escola. Agora, lógico, os pais, né, são fundamentais, né? Mas nesse momento... Os pais são fundamentais, André, os avós são fundamentais, as pessoas que ficaram em casa também... Mas nesse momento... São fundamentais para... Nós temos que analisar também um peso na balança. Muitas famílias, algumas são desorganizadas, outras existe o despreparo, né, de conviver com o crescimento da criança. A criança já disse, é forte, tem energia sobrando e houve até colapso assim de relacionamentos. Exato. Né? E a gente percebe assim, o índice foi grande. Uma coisa é você conviver com uma criança que está em crescimento, chegando em casa cansada porque teve atividade na escola, e uma coisa ele está março, abril, maio, junho, julho, isso 8 meses. Não é brincadeira não, quase uma gestação. E não está sendo fácil. Na verdade, isso... A senhora concorda comigo? Concordo. Não está sendo fácil. Não. Por exemplo, uma pessoa que tem uma casa um pouquinho maior, tem como ela brincar de bola ali. E quem mora 10 pessoas, 8 pessoas num biombo? Numa casa 5 de frente, 10 de fundo, 15 de fundo. Então, são vários fatores. Agora vamos uma situação que realmente chama a atenção. O governo federal, preocupado, obviamente, diminui sua gordura orçamentária e briga também em favor em defesa das escolas, concedendo um desconto. Mas esse desconto, ou seja, esse pagamento, essa ajuda de custo, né, para o pagamento da folha da escola, ela será cobrada lá na frente. Como é que ela será? Porque não vem de graça. Nada vem de graça. Eu deixo para o André responder essa pergunta. Antes de ele responder, vamos para o nosso intervalo. Vamos. E daqui a pouco voltaremos, porque a pergunta é profunda. Quem vai pagar isso aí? São as escolas ou o governo vai cobrar da população? Painel Lagoas, um painel de informações. Daqui a pouco voltaremos.